Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal e hoje a gente vai dar continuidade àquela aula de Faker of Home a partir do FS-Spy, uma fotografia, e a gente vai fazer com que funcione tudo depois no After Effects, beleza? Então, bom, na aula de hoje a gente vai continuar com aquele processo que a gente estava trabalhando, que seria a da sombra, colocar algumas animações e dar sequência à nossa arte, refinando cada detalhe ainda, beleza? Antes disso, eu estava mexendo um pouquinho, tive que fazer alguns pequenos ajustes, eu acho que eu bati no microfone aqui, tive que fazer alguns pequenos ajustes, e eu vou explicar para vocês o que eu precisei fazer, porque a nossa ideia teve um contraponto que a gente vai precisar falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vindo aqui para a aula, vindo aqui para o Blender, você percebe que eu já coloquei uma latinha ali. E antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar aquele comentário. Eu agradeço a todos que estão deixando um comentário aí, elogiando a aula, agradecendo por estar aprendendo e um ensinamento grátis aí para vocês. Agradeço demais de estar podendo ajudar, porque eu sei como é difícil às vezes achar informação, mesmo hoje em dia tendo vários acessos, vários tutoriais espalhados pelo YouTube. Ainda falta às vezes aquele que conecta com quem está assistindo, beleza? E eu fico muito feliz de estar podendo ajudar vocês. Então, vamos fortalecer essa nossa comunidade aqui. Em breve a gente pode fazer um grupo no Discord, um grupo em algum lugar aí e fortalecer ainda mais, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí. Sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários também, que eu vou estar tentando ajudar vocês. E bora aqui pro tutorial logo, sem mais nem menos. O que eu fiz aqui, pessoal? Deixa eu expandir a tela melhor aqui. Eu fiz esta pequena animação aqui acontecendo, ó. O banner ele vai desenrolar e vai revelar a latinha ali, ó. Não fica a propósito. Não era bem a ideia que eu tinha em mente, porque o que aconteceu? Na referência, que era uma própria arte que eu tinha feito, era uma empena, não era um banner desenrolando, então essa empena ela ficava estática. Logo, eu poderia colocar a arte ali, no caso a lata de Nescafé, né, o potinho do Nescafé, fixo, ele não ia ter que ter animação. A única animação que ele teve era a animação que ele saltava de lá para cair no meio da rua. Aqui é diferente, aqui a gente tem um banner desenrolando. Então eu precisei inventar umas funções aqui e para fazer com que supostamente a latinha estivesse desenrolando junto, né? Já adianto que não tá tão perfeito assim não, foi mais uma gambiarra que eu fiz só para tentar manter a ideia. Eu achei que, apesar de tudo, ficou legal, mas fica aí a critério de vocês depois tentar adaptar isso de alguma maneira mais interessante, tá bom? Mas como a nossa aula, eu estou fazendo do zero isso aqui, eu não tinha planejado nada ainda com vocês, eu vou explicar o que eu fiz para dar esse efeito. Tem duas funções aqui, se você pode ver aqui que tem um box, né, e uma outra modelagem aqui por trás, e eu vou explicar para vocês o que eu fiz, tá? Então, deixa eu voltar para a tela aqui que estava dividida, ó. O que eu fiz? Eu selecionei a latinha, essa latinha eu que modelei, tá? Então, eu tenho até vídeo modelando ela que eu não postei ainda, eu acho que tem um time-lapse, mas eu posso depois ensinar vocês a fazer essa modelagem aqui, porque teve bastante detalhe interessante, ó. Você vê que a tampinha, ó, tudo aqui foi modelado do zero. Você vê que a malha dela tá bem feitinha, né? Aqui, ó, a parte do anel aqui da boquinha, né, de onde ela quebra e tal. Tudo foi modelado do zero e eu posso ensinar isso pra vocês depois. Enfim, seguindo aqui, o que eu fiz? Eu apliquei dois modificadores, um boolean para máscara, então quando a cortina está subindo, né, tem um boolean fazendo com que a latinha vá sumindo também. E tem o let's aqui, esse let's aqui que faz com que ela dá uma achatada. Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu vou replicar essa ideia aqui para vocês. Deixa eu separar aqui a latinha, duplicar ela. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar toda a informação e a gente vai construir do zero, tá? Só para vocês entenderem e aplicar no projeto de vocês. Vou centralizar aqui.
Vou tirar daqui dessa vista, deixar essa vista aqui para vocês verem acontecendo no meio. E vou centralizar ali o meu... Cadê ele? Snap Origin to este aqui, beleza. Habilitar aqui o modo de visualização do Screencast para vocês verem aqui que eu estou apertando. Cadê? Não foi? Não foi. De novo. Agora tá ali. Então, beleza. Primeiro passo. A gente vai colocar aqui o Let's, tá? Escalonar ele aqui. Posicionar ele do tamanho da latinha. Mais ou menos assim. Aqui então, a gente vem aqui no cantinho, ó, no Data. No Data, né? Eu vou colocar só duas divisão aqui no eixo. Esse aqui não é eixo, né? Aqui no W, duas divisões. 1, 2, 3, na verdade. Deixa eu ver. Tá. Eu não vou saber falar pra vocês como é que tá aqui, porque UVW, né? Enfim, no W eu coloquei 4 para dividir aqui em duas faces. Aqui no meio eu dividi mais uma. Na verdade, não. No meio tá ok. E aqui nas laterais eu dividi em uma só também. Aqui então a gente vai selecionar. Vamos no modo de edição aqui do Let's. Vou selecionar todo mundo aqui. E vou escalonar. SX. E aqui também a mesma coisa. SX. Até fazer este funil. Aqui em cima também você pode aplicar mais um pouquinho. Pode até diminuir bem mais isso aqui, ó. Você pode apertar a tecla O para diminuir proporcional. Deixa eu ver se ele vai. Agora ele apareceu. Então, ó. Diminuiu aqui, ele já vai diminuindo lá, ó. No proporcional. Beleza? Feito isso, vamos selecionar a latinha. Vamos aqui, ó. Modificações, adicionar modificações, deformar e vamos em Let's. Só selecionar aqui o Let's, ó, já achatou a latinha. Quando a gente movimentar, vai acontecer isso aqui, ó. Ela achata e engorda. Isso aqui é muito legal pra gente fazer algumas animações bem específicas, né, igual de desenho animado lá do Tom e Jerry, o Jerry entrando pelo cano e o cano seguindo aquela deformação, né? Então é bem legal. Então seria mais ou menos isso aqui, tá? Eu até tô me perguntando se de repente se eu colocasse... Ó, eu começo a fazer o tutorial e aí eu começo a viajar na maionese. E eu vou tentar fazer o seguinte. Eu acho que ele não subdivide aqui, então... Não sei se vai dar muito certo. Mas eu tinha pensado em de repente fazer essa rotação aqui. Vou subdividir mais uma aqui na lateral. Deixa eu lembrar. É este aqui? Não. É este aqui. É esse aqui? É esse aqui, ó. Vou colocar 6. Não, mais um. Aí. Ó, agora... Isso aqui é um teste, tá, galera? Não se prendam muito ao que eu tô fazendo, não. Porque eu tô experimentando. Eu tô aproveitando aqui pra tentar ver se de repente daria pra fazer alguma coisa mais na ideia lá de torção, né? Vou afastar um pouco mais pra cá. Esse aqui um pouco mais pra cá também. Acho que dá até pra subir um pouco mais ele. E esse assim. Ó. Então, não funcionou tão bem quanto eu pensei que poderia funcionar. Então vamos cancelar, tá, galera? Deixa como tava mesmo. Isso aqui foi só um experimento mesmo. Mas não rolou. Depois eu vou dar uma estudada, ver se é possível fazer com a mesma forma que a gente faz o banner. Então, ó. É isso que a gente precisa. E agora, botão direito. Botão direito não, é Shift A. Mesh e Cube. Vamos adicionar o cubo aqui. Seleciona ele. Pode deixar na metade assim, só para você poder visualizar. Seleciona a latinha, seleciona o cubo, Ctrl menos. Não, eu acho que eu confundi. Seleciona o cubo, seleciona a lata, Ctrl menos. Aí.
É ao contrário, tá? Sempre o que vai servir de máscara para o objeto que vai ser mascarado. Então, sempre primeiro o cubo, depois o objeto. Agora, ó, a gente tem isso aqui acontecendo. Então, trabalhando em conjunto, vou descer aqui, ó. Descer ele e descer este aqui. De repente, você pode até fazer o cubo e esses dois aqui transformar uma coisa só. Pode vir aqui para o modo de animação, no eixo Z, aqui. Marca um keyframe. Andou um pouquinho. Opa! O que aconteceu aqui, cara? Cadê a latinha? Bem... Ah, tá. É porque ela tá com os keyframes marcados aqui. Da outra animação que eu tava mexendo. Vou trazer ela de volta pra cá. Acho que ela tava mais pra baixo. Tá, só que que não deve acontecer aqui? É isso aqui, ó. A máscara ela tem que acontecer um pouquinho antes. Um pouquinho depois, na verdade. Senão a gente não vê o efeito dobrando. Então agora a gente pode fazer aqui. Vou puxar esse... Vou descer tudo isso aqui, ó. Beleza, aconteceu isso. Vou puxar o keyframe para frente. E vou subir de volta. Até ela sumir. Pronto. É isso que eu fiz ali, tá, pessoal? Então, marco o keyframe novamente. Ou pode simplesmente fazer a marcação ali no... Aqui, usar o modo automático. Que tudo que você movimentar ele já vai fazer acontecer. Então, temos esse movimento aqui. Tá? Foi isso que eu fiz ali. A única diferença foi que, além disso, eu apliquei uma leve movimentação. Foi o que causou aquele problema ali na hora que eu movimentei o ponteiro. Que eu trouxe a latinha um pouco para frente, para ela acompanhar, ó, o movimento do banner indo para trás. Isso aqui não tem muito mistério, tá? Só selecionar, marcar os keyframes no movimento e empurrar ela para trás. Desde o início do banner até no final. Beleza? Então temos esse movimento aí. Vai ser uma forma da gente mascarar o efeito. Da gente não ter que fazer um trabalho extra de ideia aqui. Beleza? Então é mais... O vídeo mesmo está servindo para te passar as técnicas, para você entender como funcionam as coisas. Não, a gente não precisa ficar preso na ideia, mas entender as técnicas e como a gente pode reproduzir, tá? E de cara a gente aprende coisa nova que eu mesmo acabei de aprender esses detalhes de deformação neste momento aqui, experimentando, que é muito o que acontece. Beleza? Então temos aqui este efeito desta forma. O que mais agora a gente pode fazer? Beleza, a latinha surgiu ali. Ok, né? Tem... De repente a gente vai fazer o movimento da câmera se aproximando. Aqui eu acho que eu tinha marcado, ó, Maker. Eu gosto de deixar o tempo, tá, pessoal? Eu gosto de ver o tempo do que o keyframe, porque keyframe eu tenho que... Keyframe não, como é que fala? Quadros por segundo aqui, eu tenho que ficar fazendo o cálculo para saber quantos segundos já tem. Então, eu sei que aqui eu quero 15 segundos de vídeo. 15 segundos de vídeo vai dar... Aqui, ó, 360. Enfim. Então, a animação toda acontece durante 5 segundos. Do 5 ao 10, de repente, a gente pode fazer só o zoom da câmera. E isso a gente vai fazer lá no After Effects. E a partir aqui do 9, vou fazer essa lata sair daqui e vir aqui para frente. Beleza? Então, nossa câmera está marcada aqui na ponta. Então, essa latinha vai ter que dar um salto grande para vir para cá. E eu acho que ela vai ficar enorme na tela. Mas vamos ver como é que vai se comportar. Vou marcar aqui o meu auto key. Deixar ele ligado aqui. Porque é ele que vai comandar tudo agora. O que eu faço agora aqui? Eu já marquei, mas eu vou marcar aqui também, ó. Só por via das dúvidas. E agora eu vou movimentar aqui 1 segundo a mais. E a latinha vai simplesmente subir. O que ela tá carregando com ela aqui, rapaz? Eu acho que é a máscara, né?
Nem precisava da máscara mais nesse detalhe aqui, mas enfim, deixa ela aí. Subiu. Desde que ela não apareça no render, tá ótimo, né? Acho que ela não vai aparecer no render, não. Mas a gente faz um teste antes. Subiu. Ó, a partir de novo ela subiu. Saiu do banner. Veio aqui. Andou mais um segundo. E esse um segundo a gente pode movimentar ela pra frente agora de onde ela vai cair. Aqui a gente pode corrigir depois, porque eu não tenho certeza. De qualquer forma, eu vou jogar ela bem aqui, ó. Onde tá nosso ponto de... Que é esse aqui, ó. Nosso cursor. Beleza, ela tá aqui em cima, agora ela vai descer. Então descendo ela, falando pra você que ela vai ficar enorme. É. Não tá muito bom aqui não. Não gostei muito dessa... Só se de repente eu diminuir essa escala dela. Este pontinho aqui eu vou tirar. Porque ele não vai aparecer na cena. É um detalhe da modelagem, mas eu acho que não faz sentido ter ele não. Eu posso diminuir um pouco essa lata. Não sei se vai corresponder na hora que ela voltar pra lá. E aqui. Tem que cair no chão. Não pode vazar desse chão não. Então, bateu aqui. No chão. Beleza? Dá pra movimentar um pouco ela pro lado aqui. Fica mais ou menos assim. Mantendo o banner na vista lá atrás. E sempre tem um detalhezinho que eu gosto de fazer quando eu faço algum elemento pulando assim, caindo. Que é fazer aquele kickzinho. Então ela vai bater aqui, ó. Bateu. Andou pouca coisa aqui. Ela subiu novamente. Pouquinho. Pode copiar esse keyframe e só colar ele na frente aqui de novo. Então agora eu vou tirar aqui para ficar mais leve. Só para você ver o que ela fez, ó. Então ela saiu de lá. Tá pesado ainda, mas acho que é por conta do boolean. Só se na hora que ela subir eu trocar de lata, deixar ela separada aí pra deixar mais leve esse boolean. Mas esse efeitinho aí, ó, tá vendo? Esse bouncingzinho aí, esse pulinho que ela dá. Aqui ela tá vindo e mudando de posição, ó. Ó, ela mudou de posição bem aqui. Então aqui, no 11 aqui, vou tirar. Deixa eu ver o que ela aprontou aqui. Cara, eu acho que a gente vai duplicar ela porque eu tô vendo que ela tá deformando aqui também. Então vou tirar todo esse keyframe aqui, deixar ela voltar pra onde ela tava. Entender essa animação. Beleza, a animação aconteceu ali. Ela diminuiu a escala também. Tenho certeza que ela diminuiu essa escala. Agora não precisa mais dessa escala aqui. Vamos ver. Tá, beleza. Então até aqui tá ok. Beleza, ela chegou aqui. Vou selecionar todo mundo. Então, a partir do momento 8 aqui, vou marcar a posição novamente. Andou um pouco. A lata subiu. Aí, subiu. A partir de agora eu vou copiar ela, vou duplicar ela. E eu vou tirar todas as... Vou tirar essas animações dela aqui, deixa eu manter ela aqui nessa posição. Vou tirar as modificações. Beleza. Então agora a latinha está aqui em cima. Eu vou posicionar ela aqui onde eu quero que ela vá cair. Então vai ser aqui no 10. E agora eu só vou ajustar ela aqui, ó. Deixar ela assim.
Ela já tá no chão. Beleza. Acho que dá pra dar uma diminuída. Não ficar algo tão grandão na tela. Beleza, acho que é isso. E agora eu marco o keyframe. Marquei o keyframe aqui, o alto keyframe. Vou selecionar aqui. Rotação também eu vou deixar a rotação ligada aqui um pouquinho. E beleza. Então eu vou fazer o movimento do kick. Ao contrário agora. Subir um pouquinho. Copiou o keyframe. Avançou mais um pouquinho. Colou. Então a gente tem o kickzinho dela aí. Por que tá tão pesado assim, né? Beleza. Aí fez o kick aqui. A partir daqui ela vai estar mais alta. E pronto. Então a latinha saiu. E caiu. A gente fez isso aqui só para agilizar um pouquinho a animação, tá? Deixa eu só trazer, talvez... Ó, ela saiu. Beleza, não vai demorar tanto para cair aqui na frente, não. Já vamos trazer esses pontinhos para cá. Então pronto, caiu. Subiu, caiu. Tá um pouco pesada a animação por conta do... Provavelmente isso aqui, ó. Esses dois camaradas aí acabam pesando demais. E caiu aqui. O banner tá... Não era para estar pesado porque já fez o cache dele, né? Então temos essa animação. Aconteceu ali. Ué, o que tá acontecendo aqui que esse negócio tá subindo primeiro? Vamos tentar corrigir um detalhezinho que tá passando batido. Esse aqui firme aqui tá errado. A partir do momento que a latinha sai, ó. Beleza, ela já não tá nem deformando, pode manter. Não precisa mexer no Let's não, deixei ele quieto. Então a latinha subiu e a outra caiu. Agora a gente vai fazer o chão aqui embaixo. Já temos 22 minutos de aula. Talvez eu não me alongue tanto aqui nela, mas vamos fazer o chão. Vamos ver até onde vai. Vou fazer o chãozinho aqui rapidinho. Então agora eu vou puxar esse chão mais para trás aqui. Beleza. Essa lateral aqui talvez mereça uma atenção. Acho que tá ok. Tá, por enquanto vamos manter assim. Então aqui esse chão eu vou chamar de sombra. Opa. Esse sombra prédio. E aqui sombra chão. E agora eu vou duplicar esse chão. Ué, mudou de novo. E aqui tá prédio e o outro tá chão. E um é chão. Vou duplicar ele e vamos chamar esse aqui de chão rollout. Então temos o chão rollout aqui. Vamos só colocar a cor, que eu acho que é essa, se eu não me engano. E a nossa sombra, mesma coisa que a gente fez para o prédio, tá? Mas às vezes vai precisar de um ajuste, então se for necessário ajustar, a gente faz umas pequenas alterações.
Então agora eu vou voltar aqui pro meu modo. Você não precisa ficar navegando tanto pelo Blender igual eu faço não, tá? É que eu gosto de setar algumas cenas e aí eu ajusto conforme a necessidade. Então aqui no chão. Ó, ele já habilitou a sombra ali. Mas a gente vai ajustar uns detalhezinhos aqui porque ela não tá nem aparecendo, tá? Então eu vou duplicar essa sombra porque ela vai ser a sombra do chão. Sombra chão. E agora eu vou ajustar aqui as intensidades e os detalhes. Esta cor aqui, saturação e rio deixa zerado. E aqui escuro. Parece que a luz está vindo de outro lugar, por isso que ela está sombreando para o outro lado. A luz diz ele aqui que a luz está batendo do outro lado. Então vou trazer agora aqui, virar esse sol, vamos ver se... Será que tem alguma lâmpada aqui que eu não tô sabendo? Aqui. A posição correta seria mais ou menos essa aqui, tá? Vou diminuir essa sombra agora, ficou bem forte. Aqui tá bom. E o chão dá para subir um pouco mais. Me parece que ele tá mais descolado da latinha. Ó. Na verdade os dois, eu vou subir os dois. Deixa eu ver em que modo que... O banner cai ali. Deixa eu tirar o zoom pra gente ver. O banner cai ali. Ok. A lata sai e a outra cai. Ó. A gente pode até colocar um holdoutzinho aqui com uma sombra aqui pra interagir com esse prédio, tá? Então, ó. Eu acho que vai dar uma interação sim. Eu vou só aproveitar mesmo. Não sei se... eu não vou tentar fazer a modelagem dele aqui, peraí. Então temos o chão aqui. Vou colocar um cube. Aqui no cantinho. Eu vou trazer mais ou menos aqui. Esticar aqui, beleza. Fazer umas divisões. E essas divisões aqui, eu vou tirar, vou apagar toda essa lateral. É só esse aqui que eu quero. Esses vértices, esses edges aqui também não precisa não. E agora a gente vai ajustar. Um pouquinho para frente aqui. Opa. Aqui também. Pôr no modo de facilitar aqui a transparência. Ajustar aqui. Não é obrigatório isso, tá, galera? A não ser que você queira um pouquinho mais de realismo na ideia aí. Então, beleza, aqui. Este outro detalhe aqui também, aqui também. Beleza. Cabe mais coisa, então a gente pode fatiar aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. E mais uma
Selecionou todo mundo. Dá uma extrusão interna. E aqui, nessa parte das árvores também, cabe uma leve extrusão para trás. Mas eu acho que eu não vou fazer não. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Talvez só afastar um pouquinho toda essa parte aqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. E essa parte aqui a gente deleta. Beleza. Então aqui agora parede, hold, duplicar, parede, sombra. Mesma coisa, tá, galera? Seleciona aqui, adiciona o holdout lá e a sombra talvez será necessária duplicar. Ó, a sombra a gente vai ter que trabalhar ela, então sombra prédio. Que eu acho que já tem sombra prédio, né? Então sombra prédio 2. Escrevi tudo errado, mas é o que temos. Vou voltar aqui para o outro modo de novo, só para eu ajustar os detalhes. Então, ó, caiu aqui, olha lá, ó, tamanho da sombra que ela vai fazer. Mas a gente vai ajustar isso aqui, ó, deixar menos forte. E aqui também a gente vai ajustar essa altura aqui, ele não é tão... É só a altura do chão, ó. Cadê o chão? O chão tá aqui, ó. Então ajustamos aqui na altura do chão. Aí pode subir aqui, ó. Fazer esse contornozinho. Cadê o holdout? Holdout. Chão holdout, parede, prédio. Parede holdout. Foi a da parede que a gente ajustou. Agora a gente vai ajustar o do chão. Beleza? Então temos aí o efeito, tá? Da sombra vindo. Bom, a partir disso a gente pode trabalhar um pouco mais a nossa ambientação, ó. Eu iluminei um pouco mais aqui, acrescentando 2, pode ser às vezes 1,5. O sol ele vem bem lá de fora mesmo. Tinha um outro detalhe que a gente podia mexer aqui e eu não tô lembrando agora como é que eu fiz da última vez. Eu vou retorcionar um pouquinho essa sombra, eu acho que eu quero ela mais pra cá. Não, o certo é aqui mesmo. O certo é aqui mesmo, senão o prédio ia estar com sombra também. Então beleza, galera, temos aqui nossa animação acontecendo. Acho que a partir daqui, a não ser que queira revisar um pouco mais, a gente já poderia partir para o render. E eu vou fazer um pré-render agora só para ver como é que tá. Essa animação tá bem pesada depois que eu acrescentei aqueles elementos lá.
Mas é isso aí, faz parte. Eu achei que ficou interessante. Essa lona talvez a gente pode mexer um pouquinho nessas cores dela. Então, assim, ó, para ficar mais vermelhão, mais bonito. Sem tanto reflexo. Pode até, deixa eu ver esse metallic. Não, metallic não. Beleza, deixar assim com esse. Deixa eu ver. Aqui tá legal. Tá mais interessante aqui. No diffuse não tá fazendo diferença. Eu acho que tá ok aqui. No espéculo aqui. Seria mais ou menos aqui também. E ok. Então a latinha sai de lá. Caiu aqui na frente. Rapaz, tá bem pesado mesmo, hein? Então ela caiu aqui. Aí tá faltando talvez um pouco mais de contato da latinha com o chão aqui. E a gente quase não percebe esse contato acontecendo, né? Então vamos adicionar aqui um Light Probe. E a gente vai colocar esse Sphere. Sphere, beleza, acho que é mais ou menos aqui assim. E tem também o volume. O volume ele basicamente ajuda a pegar a iluminação e rebater ela, trazendo um pouquinho mais de realismo aqui para cena, mas a gente tem que fazer o bake. Então agora eu vou posicionar tudo. Vamos fazer o bake dessa luz. Aquela coceira no olho que o artista tem, né? Normalmente. Fica na tela do computador por muito tempo. Já fez o bake? Ó, vou desabilitar agora pra gente ver se faz alguma diferença. Ó. A sombra se intensificou um pouco mais, né? Mas tirou o brilho da latinha, então este Sphere eu não vou querer. E o volume? O volume trouxe um pouquinho mais de sombra aqui pro... Mas eu acho que tá melhor sem. Então eu vou tirar ele também. Por enquanto eu vou deixar assim, tá galera? Vai ser esse aqui por enquanto a nossa ideia. Beleza? Deixa eu fazer um pré-render aqui só para ver como é que tá. Tá tudo sem transparência aqui. Vamos colocar, ajustar aqui o modo de render pra gente ver com a foto. Tá o Eevee, o Ray Trace tá ligado, transparente. Não, agora a transparência, ele eliminou tudo que tinha aí. Na verdade, eu teria que desligar os holdout. Mas se eu desligar o holdout, não tem sombra aplicada. Já sei. A gente faz assim, ó. Aplicou aqui, beleza. Só que daí a gente vem aqui no modo de Compositing. Use Nodes. Shift A. Image. Image Input. E aqui, projeto. A gente adiciona um view. Aí, agora a gente já vê ele. Aperta um pouquinho do V aqui pra gente poder ver melhor.
O que eu não lembro é qual que é o botão que faz tudo se encaixar aqui. Porque aqui não tem o mix. Combine Color. Z Combine. Acho que é esse Z Combine. Vou tentar. Então, imagem 1, imagem 2. Vou tentar inverter. Invertido funcionou. Cadê as sombras? Não estou vendo as sombras. Mas tem a sombrinha ali, parece, né? Tirar a sombra aqui do prédio. Acho que não vai dar pra ver não, porque tá no modo render. Mas tem a sombrinha assim. Tá. O restante das coisas que estão sumidas aqui é porque tudo que tá aparecendo aqui tá no holdout. Aí só se eu jogar um outro holdout, pegando todo o resto do cenário para aparecer. Mas já revelou muito algumas coisas, a gente já consegue entender mais ou menos como tá ficando. Beleza, pessoal? Eu vou ficar por aqui e a gente vai seguir com a próxima aula, que já vai ser da parte do render, ou talvez a gente mude um pouco esse cenário aqui, tá? Eu vou dar uma pensadinha melhor e ver o que a gente pode fazer. Eu queria uma cena com um pouco mais de sol, tá bom? Porque fica um realismo muito melhor, muito mais agradável. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido algumas técnicas diferentes, aprendido bastante coisa, se você não sabia nada. Aguardo você aí na próxima aula, na nossa terceira aula de Faker of Home. Eu vou tentar já deixar o render pronto e eu trago para vocês depois apenas as configurações que eu usei para fazer esse render, para que a gente já facilite e não tenha que deixar aqui o render acontecendo antes de poder ir pro After. Então já deixou pronto para a gente ir pro After Effects e fazer o restante do processo lá, tá bom? Aguardo você aí mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Valeu!